Olá, o curso de Estatística traz a segunda aula sobre a moda. Na primeira aula abordamos a moda bruta, hoje abordaremos a moda de King e na última aula será a moda de Kizuga. A moda de King. O cálculo da moda de King leva em consideração a influência das classes adjacentes à classe modal, deslocando a moda em direção àquelas. É o seguinte, se eu tenho aqui uma distribuição de frequência com 5 classes, e observo que a moda é aquela em que está o valor de maior frequência. Né? Como é que a gente pode encontrar também o valor de maior frequência? Por exemplo, se eu colocar máximo aqui, função no Excel, e marcar todo o intervalo, fecho parênteses, ele vai me dizer que a classe que tem o valor 70 será de maior frequência, que é essa daqui, a do meio, certo? Aqui nós estamos trabalhando em que somente uma das classes tem o maior valor modal. Né? Não são duas classes que têm a mesma moda. Bem, então está entre 30 e 40. Né? Esse valor aqui ele é distribuído uniformemente entre 30 e 40. O 30 ele pertence, né? E o 40 não pertence, né, à classe, porque está aberto e o 30 está fechado. Mas, o seguinte, se, por exemplo, nesse nosso caso aqui, ó, o 50 que é a classe anterior e o 60 que é a classe posterior, a classe modal, observe que ele influencia a classe modal. Se aqui fosse 50 e aqui 50, a classe modal ficaria bem no meio desse daqui. Perfeito? Mas no meio, mas desse daqui, né, dos valores. Mas como 69 com 50, ele vai puxar um pouco para o lado do 60, perfeito? A gente vai dizer isso quando terminar de resolver a questão. A fórmula de King, ela está aqui. Eu tenho até um amigo, professor de estatística, que ele esquecia muito esse nome King, né? Tem o King e o Kizuga. Mas aí ele fez uma analogia, ele lembra muito de King Kong, né? Então ele sabe que King Kong é uma moda, então tem o King. Bem, deixamos de brincadeiras e vamos continuar aqui. A fórmula de King diz, modo de King é igual a limite inferior mais C que multiplica, abre parênteses, frequência posterior sobre frequência anterior mais frequência posterior, fecha parênteses, né? E aqui a gente faz o cálculo. Em que LI é o limite inferior, C é a amplitude de todas as classes, a gente considera que todas as classes são iguais, perfeito? F posterior é a frequência da classe imediatamente posterior da classe modal, que seria 60 aqui, e F anterior é a frequência da classe imediatamente anterior à classe modal, que seria 50. E a frequência da classe modal, obviamente, é 70. Então vamos aqui resolver a questão. Né? Cálculo da moda por King. Perfeito? Cálculo da moda por King. Então, vamos usar aqui o Excel, né? Então, igual limite inferior. Limite inferior, eu usei aqui o Excel, que ele fez os cálculos, inclusive o Excel, ele puxou aqui, por exemplo, P10, né, que seria a classe 20, e B11, fizendo aqui tudo referenciado. Então vamos continuar. Igual limite inferior. O limite inferior da classe modal é esse aqui, vale 30. Perfeito? Mais, né? Tem um mais aqui. Aí a gente vai botar o C que multiplica isso. O que é o C? Ora, o C é a amplitude de classe. O que é a amplitude de classe? É esse número aqui, o 40, menos o 30. Todos têm isso aí. 60 também 50 me dá o mesmo valor. Isso aqui vai multiplicar. A gente multiplica aqui o símbolo de asterisco no Excel. Mas a gente usa o X mesmo na prática, né? F posterior, vamos abrir parênteses, certo? O F posterior, ele é o que? É a frequência da classe posterior modal. A frequência modal é essa daqui, posterior é 60. Então, vai ser o valor de 60, tá certo? Isso aqui, ele vai dividir o que? A frequência anterior, que é a 50, né? 70 a 50, mais a própria frequência posterior, que a gente já encontrou, que é igual a 60, né? Posterior, perfeito. Então aqui a gente fecha parênteses e continua a resolver. Então isso vai ser igual a 30, continuando aqui, mais, igual a 10, né? Vezes. Aí isso aqui, nós temos aqui um valor aqui. O 60, ele continua, né? Mas aqui, 50, aqui a gente já pode calcular 50 mais 60.
50 mais 60, dá 110. Resolvendo aqui, isso ficaria igual a 30 mais 10 vezes 60, daria 600. E os 600 vai ficar dividido por 110, que é o valor que está aqui, perfeito? Continuando o nosso cálculo, isso seria igual a 30 mais, e vamos fazer aqui um cálculo de 600 dividido por 110, que dá isso aqui. Vamos aqui aumentar o tamanho das letras para ficar mais visível, né? Então isso aqui, pessoal, seria igual a... E aquilo que eu disse para vocês, olha, como o 60 é classe posterior, então a resposta é essa daqui, ó, 35,45. Perfeito? Observem que se o 50 fosse igual, aqui fosse o número 50, aqui fosse o número 50, eles seriam iguais. Então a frequência ficaria bem no meio aqui, seria como nós encontramos na primeira aula, foi 35, né? Mas como o 60 ele é maior que o 50, ele puxa mais para o lado dessa classe posterior. Perfeito? Então não ficou 35, ficou 35 é alguma coisa, 35,45. Pessoal, obrigado pela atenção, agradeço a vocês, continue a avaliar nosso canal e a mandar seus comentários.